Olá, pessoal! Como estão querendo entender melhor sobre os orbitais, vocês provavelmente já estudaram sobre os modelos atômicos e o diagrama de Pauli. Bom, entendendo esses dois tópicos, ficará mais fácil de aprender sobre os orbitais, pois é a continuação do assunto. Ele chega para nos explicar como essas ligações são formadas e aprender melhor sobre os átomos. Prometo explicar da melhor forma possível. Segue a vinheta. Por definição, um orbital é o lugar que nos indica onde é mais provável encontrar um elétron em um átomo. Acontece que após o modelo de Bohr, que apresentava os elétrons em camadas de energia ao redor do núcleo, os estudos mostraram o comportamento da partícula-onda dos elétrons. Após vários estudos, Schrödinger nos traz esse último modelo atômico até os dias atuais. Olá, galera do futuro, me diga se alguma coisa mudou aí no seu tempo aqui nos comentários. Então, só relembrando aqui, temos os modelos em ordem crescente, que é o Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger. O seu modelo diz que ao redor do núcleo do átomo, os elétrons se encontram em uma nuvem eletrônica, ou seja, nenhum elétron tem o seu lugar certinho não. E conseguimos captar o lugar com mais probabilidade que um elétron esteja por sua energia. Schrödinger apresentou um modelo tridimensional para cada subnível e possibilitou a compreensão da hibridização do carbono. Essa questão da hibridização foi muito importante para a gente conseguir entender como são formadas grandes cadeias do carbono, como isso é possível e como realmente ocorre. A gente provar isso na teoria. E a determinar, esse estudo ajudou a determinar a geometria de várias substâncias químicas. Através da geometria é possível entender propriedades dos compostos, ou seja, foi um avanço e tanto. Também através dele, afirmamos a existência das ligações triplas e duplas, como realmente é possível. Mas relaxem que eu vou voltar nesse slide para explicar esses modelos. Vamos seguir adiante por hora. Esse modelo de orbital, pessoal, obedece à dinâmica dos números quânticos. Temos 4, principal, secundário, magnético e de spin. Vamos entender melhor como ele se aplica a cada um deles e como podemos calcular. Mas já aviso que no mesmo átomo não existem dois elétrons com os mesmos números quânticos. Então vamos pela ordem, começamos com o número quântico principal, ele pode ser representado pela letra N, ele define o nível de energia ou a camada que os elétrons possuem. Por exemplo, se estamos na camada K, ela é a primeira camada, então N igual a 1. A segunda camada sendo L, N igual a 2, e assim vamos até a camada Q, que é igual a 7. Os níveis de energia que a gente vê lá no diagrama de Pauli, então. A gente vai começar a ver como os orbitais conseguem ir mais a fundo nos subníveis. Então, N é o número quântico principal que ele vem na frente. Em uma distribuição, se a gente pegar 4s2, por exemplo, N é igual a 4. Vamos conhecer o número quântico secundário, que também é conhecido como azimutal. Ele é representado pela letra L. Ele nos mostra os subníveis de energia representado por números. Então, temos que o subnível S é representado por 0, P, 1, D, 2, F, 3. E essa contagem, pessoal, ela continua, só que ainda não conseguimos elementos que possa preencher outros orbitais. A gente tem até elementos com 118 elétrons, mas temos sim um diagrama que tem mais orbitais, só que ainda não chegamos. E ele acompanha, o número secundário, ele acompanha a quantidade de orbitais, ela vai ir até quantos elétrons for necessário. O número quântico magnético, ele nos indica duas coisas importantes. A quantidade de orbitais por subnível. Embaixo desse orbital, nós vamos ter um valor numérico que pode ir do negativo ao positivo. A única exceção aqui só temos o número neutro, é o subnível S. Para nos ajudar, ele acrescenta esse detalhe para nos ajudar a identificar melhor onde está a posição do elétron. Então, sim, a gente tem vários detalhezinhos para que a gente consiga ter com maior probabilidade onde está o elétron. Então, lembrando que cada orbital ele pode ter até dois
dois spins com elétrons, isso a gente vai ver no próximo número quântico, mas só para lembrar vocês de associarem que no subnível S temos até 2 elétrons, então ele só precisa de um orbital. Esse orbital já vai agregar os 2 elétrons. No subnível P, que vai até 6 elétrons, ele só precisa de 3 orbitais. É sempre na metade. Subnível D, 10 elétrons, só precisa de 5 orbitais. E o subnível F, 14 elétrons, só precisa de 7 orbitais. A gente tem que fazer esse esquema de 0, mais 1, mais 2, mais 3, aí tem, pro outro lado, os lados negativos. Questãozinha da regra de matemática, né? Até me lembra que muitos alunos erram na questão matemática das questões da química. Porque a química em si, a gente consegue ver que tudo se conecta e tudo é perfeito, né? O número quântico magnético, ele pode ser representado pela letra M ou pela letra M e o L, ML. Vamos no nosso último número quântico, é o de spin. Ele é caracterizado pelas letras S ou MS. Ele vai nos mostrar como os orbitais são preenchidos pelos elétrons. Tem um detalhe muito importante que esse preenchimento dos elétrons nos orbitais, a gente tem que pensar que ele tem que ficar cada elétron sempre que possível desemparelhado, ou seja, a gente está vendo aqui a distribuição do elemento nitrogênio, a gente vai focar no subnível P, ele tem 3 spins para baixo. Então, a distribuição começou sendo feita em um orbital, coloquei um elétron, ele foi para o segundo e depois foi para o terceiro. Quando o nitrogênio for fazer as ligações, ele vai sendo preenchido um orbital por vez, assim como ele já estava com os seus elétrons já existentes. Não é à toa que o nitrogênio faz ligação tripla, né? Ele precisa de 3 elétrons para se estabilizar, e isso a gente consegue comprovar pelos orbitais. Aí, galera, se na distribuição os spins ficaram todos para baixo, o último spin da distribuição dos elétrons ficou só ele sozinho, então vai ser o valor do número de spin será mais 1/2. Se o último elétron a ser distribuído no orbital ficou com outro elétron, então o valor do spin será menos 1/2. É isso que ele quer me mostrar, se está lá emparelhado ou desemparelhado. E é isso. Todos esses detalhes vão ser calculados, ele vai me dar a sequência dos 4 números, que aí a gente vai conseguir, é como se fosse a localização que a gente joga no Google Maps, né? Com esses 4 números, eu consigo ver onde está um elétron, a maior probabilidade de onde eu consigo encontrá-lo. Então, essa sequenciazinha assim, que toda ela se completa e é perfeita. Vamos ver 3 exemplos a serem calculados. Vamos ver em cada exemplo os 4 números quânticos em diferentes subníveis para que possamos fixar e compreender melhor toda essa teoria passada. Então, a gente vai começar a tentar descobrir os 4 números quânticos desse último valor aqui da distribuição. O que acontece? Você vai pegar lá um elemento, fazer a distribuição dele, vai pegar o subnível mais energético, na maioria das vezes é o último, mas nem sempre, e a gente vai tentar descobrir os 4 números quânticos dele. Começando com o N, gente, é o número que vem na frente. A gente está com 2p4, então o número quântico principal é o 2. O L é de acordo com o subnível. Lembrando que S é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2 e F é igual a 3. Então, sendo P, o L é igual a 1. M ele quer saber onde parou a distribuição do elétron. Então, a gente vai ter que distribuir. Eu já coloquei aqui 3 traços para simbolizar os 3 orbitais, porque se tratando do subnível P, ele tem 3, S1, P3. Só lembrando que é a metade da quantidade total que ele consegue comportar os elétrons. Como ele comporta até 6, ele vai ter 3 orbitais. Então, a gente começa a distribuir os elétrons pela esquerda, a gente vai colocar os elétrons para cima, setinha para cima. Então, a gente coloca 1, 2,
3. E o quarto elétron, porque é 2p4, a gente coloca no sentido para baixo. Então, ele para no -1. M é igual a -1. O MS, ele quer saber se o subnível que a gente parou está completamente preenchido ou não, se temos spin emparelhados ou não. Aqui nesse caso a gente tem, então por isso ele é -1/2. E agora temos o 6d4. Temos que calcular NLM, MS, igualmente com outro exemplo. Então, o N, número quântico principal, será o 6, pois é o número da frente. 6d4, 6 é o número principal. L é referente ao orbital, o número que nos leva do orbital D ao L, que é o azimutal, o número quântico secundário, é o 2. Em ordem crescente, temos S, P, D e F, e o número quântico secundário temos que é de 0, 1, 2 e 3. D é igual a 2. M, a gente tem que fazer a distribuição dos elétrons. Novamente, temos um subnível aqui com 4 elétrons. Então, vamos começar pela esquerda. A esquerda no -2, aí vamos por mais 1, 0, mais 1, e aí estão os 4 elétrons distribuídos. Então, ele termina no orbital mais 1. Então, M é igual a mais 1. Esse orbital, ele tem outro elétron emparelhando com ele? Não. Então, MS é igual a mais 1/2, pois tem só um elétron nesse orbital. E vamos fechar com 4F9, para que esclarecer como seria essa distribuição com um subnível com mais orbitais. No caso do F, temos 7. Cada orbital leva até 2 elétrons e o subnível F comporta até 14 elétrons. Número quântico principal é o 4, aqui está na frente, beleza. Azimutal é o 3, porque o F é correspondente ao número 3 do número quântico secundário. M, número magnético, aí a gente vai ter que distribuir os elétrons. Começamos pela esquerda, no -3. Então, temos -3, -2, -1, são 9 elétrons para distribuir. Então, vamos mais 1 no 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Aqui temos 7 elétrons. Então, voltamos para o -3. A gente tem que seguir essa sequência. Primeiro, a gente vai colocando um spin em cada orbital. Assim que a gente termina todos, aí a gente pode voltar no outro sentido. É o que está ocorrendo aqui. A gente volta com o spin para baixo. Ele termina no -2, porque agora a gente tem os 9 elétrons distribuídos. Como ele termina no -2, esse é o número magnético dele. Então, M é igual a -2. A gente vai ver agora o de spin. Como ele tem nesse orbital 2 elétrons emparelhados, vai ser -1/2 o valor dele. Então, esses são os 4 números quânticos, pessoal. É dessa forma que a gente calcula. No final, eu espero que tenha ficado claro para vocês como juntar todas as peças da teoria. Vamos voltar agora para aquele slide que eu falei para vocês que eu voltaria sobre a ilustração dos orbitais para a gente poder fechar esse conteúdo. Como o modelo de Schrödinger, junto com a ajuda de outros cientistas que também colaboraram com esse modelo dele, ele diz que o átomo tem essa nuvem eletrônica. Então, esses desenhos, ele está mostrando as possibilidades em que os elétrons em cada subnível, desse que a gente estava fazendo agora, os números quânticos, o último subnível assim, mais energético, ele pode ficar, onde os elétrons vão ficar. Essas posições são importantes porque ela vai determinar a geometria e também como é possível um elemento fazer a ligação com outro elemento. Porque, veja bem, se o elemento A não tem um encaixe bom com o elemento B, não vai ocorrer uma ligação entre eles, ou não vai ocorrer uma ligação dupla entre eles, não vai ocorrer uma ligação tripla entre eles. Talvez só haja a possibilidade de haver ligações simples. Então,
Isso remete todo o estudo sobre as ligações e como isso ocorre, e isso foi comprovado por causa desses modelos em 3D dele, ele mostrando ali as nuvens eletrônicas dos elétrons. Eu vou mostrar aqui para vocês essa ligação entre o berílio e o hidrogênio. O hidrogênio tem só um orbital s, né? O seu número atômico é 1, então ele precisa fazer mais uma ligação para ter 2 elétrons, ele se estabiliza com 2. O berílio ele tem a sua hibridização sp, ele consegue fazer a ligação com hidrogênio hibridizado em p, né? Aí a gente tem essa ligação em sigma ssp. Outro detalhe muito importante foi o do carbono. Aqui a gente consegue identificar a ligação dupla do carbono e ele é um caso isolado em que a gente consegue determinar a hibridização pelos seus números de ligantes. Quando o carbono está fazendo 4 ligações, 4 ligantes, ele é sp3. Com 3 ligantes, ele é sp2. E com 2 ligantes, ele é sp. Isso é fixo para o carbono. Mas outros elementos, assim, a gente realmente tem que estudar a distribuição e para conseguir entender como vai ser a hibridização dele no final. Mas, assim, a nível de graduação, isso não cai em Enem, em determinar a hibridização dos outros elementos, cai muito do carbono, e por isso está saindo também um vídeo sobre a hibridização do carbono aqui no canal, para vocês entenderem e fixarem isso. Bom, pessoal, a aula foi essa. Eu espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, diga aqui nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir e curtir nossa página no Facebook. Ambos são um projeto Vitrine Acadêmica. Venham conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É isso, um beijão e tchau, tchau.